Robert Stocks. Robert Stocks. Está no ar o programa George Robert Stocks. É com muito prazer que toda semana eu converso com pessoas que são fonte de inspiração. Meu convidado de hoje é um empresário que é sucesso absoluto no que faz. Sua maior preocupação é educar e formar bons atletas para que tenham um futuro promissor. Eu falo com o empresário Eliton Perini. George Robert Stocks. Seja muito bem-vindo, Eliton Perini. Que prazer estar de frente contigo. Eu sei que você tem uma agenda bem apertada, mas você tirou uma horinha para vir conversar com o nosso público. Brasileiros, cidadãos do mundo presente. E hoje é com muito prazer que você vai contar o livro da sua vida. Muito obrigado. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com você, tá, Jorge? E uma satisfação poder contar um pouquinho da minha história para outros brasileiros também, quem sabe levar essa energia positiva para todos, né? É isso. Sabe, hoje, entrevistas que eu dou, entrevistas que eu faço, sempre comento isso. O como é importante a gente ter a consciência que nós somos pura energia, né? E ser pura energia, a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente emite. E é por isso que toda semana eu entrevisto pessoas como você, Eliton, que tem uma história fantástica, tem uma história inspiradora para contar. Para que as pessoas possam entender a sua história, todo o trabalho que você faz como empresário e ex-jogador de futebol, muito envolvido, né, nos clubes de futebol, escolinhas de futebol, vamos fazer uma viagem ao passado, onde nós vamos ajudar os nossos telespectadores a entender mais a trajetória desse homem que é um sucesso hoje. Começa contando para a gente como foi a infância de Eliton Perini. Uma infância feliz, uma infância modesta em termos de dinheiro, de matéria, de, né, poder aquisitivo, mas muito feliz. Uma infância com saúde, com amigos, com pais cuidadosos. Eu tenho ótimas lembranças da minha infância. Então, eu imagino agora essa pergunta sua, eu já vou lá atrás, me vejo correndo na rua, jogando bola, brincando de carrinho de rolimã, pique-pay, né? Pique-esconde, Onde? balanço, enfim, uma infância assim, onde não me faltou nada, espiritualmente, principalmente, de amor dos meus pais, da minha família, sempre com muitos amigos, e uma infância que eu não tenho como pensar que não seja a palavra feliz, tá? É lógico que se você falar assim, teria alguma coisa que você queria mais? Não, não queria. Foi perfeito como foi minha infância. Que bom. É tão bom te ver falando assim. Imagina quantas pessoas hoje assistindo o programa, ver você falando dessa forma, né? O como foi bom ser criança, aproveitar, correr na rua, e teve muita gente que não teve essa oportunidade, né? Eu ainda penso que nos dias de hoje, eu moro fora há 20 anos, mas estou sempre no Brasil, porque eu faço trabalhos aí e aqui, e eu vejo que essa desigualdade ainda é muita. E a gente não pode esperar por governo político, a gente tem que fazer. A gente tem que arregaçar as mangas e fazer algo para que o outro tenha benefício de certa forma. E é tão bom quando eu vejo um empresário descrevendo a sua vida na infância de uma forma tão carinhosa, né? E quando você fala do amor dos pais. E hoje as pessoas estão tão precisadas de amor. Às vezes os filhos querem escolher uma certa carreira e os pais não aprovam. Como foi para você se tornar um profissional na área do futebol, um jogador de futebol? Como tudo começou? Conta isso pra gente.
Então, aos 14 anos, né, talvez muito cedo para alguns, eu já tinha meus objetivos traçados. E eu queria sair, apesar de gostar muito da minha cidade, de Santa Teresa, eu queria até a capital, que é Vitória, do Espírito Santo, para poder, eu já almejava novos horizontes, né? E mesmo diante de alguns obstáculos, poxa, como é que você vai largar o seu lar aqui todo acolhidinho, todo prontinho, e você vai até Vitória capital, morar numa república, que eu fui morar numa república, né? Onde era conhecida do povo lá de Santa Teresa, dos pais dos meus amigos. Então eu busquei um professor, do Antônio, e falei: Antônio, meu professor de inglês, eu preciso de uma ajuda sua, eu preciso que você ligue lá para casa e fala para minha mãe assim: olha, deixa o seu filho seguir o caminho dele, não segure ele não, porque não tem como segurar. E eu acho que o meu pai viajava nessa época um pouco mais, Uhum. né? Então minha mãe, que estava ali sempre comigo, eu sentia que precisava não assustá-la muito, né? Então, um certo dia eu estava almoçando e toco o telefone: mãe, é para você. E o meu professor fez isso. Olha, Mérito já falou com você que ele quer viver em Vitória, quer estudar lá, quer trabalhar lá. Não, não sabia, não, mas eu estou te contando agora. E aí ele fez todo aquele preparo para mim, ela sentou na mesa e eu disse: mãe, realmente eu queria muito que você desse a sua bênção, né? Me colocasse assim a mão no ombro e falasse: vai, meu filho, vai lá trilhar seu caminho, sua estrada, vai construir o seu mundo, né? Uhum. As suas conquistas, porque eu sempre fui muito focado, muito determinado em tudo, e ela sabe disso. Então ela falou assim, me deu aquela força, eu falei: vamos para o segundo passo. O segundo passo foi realmente você sair daquele conforto material que você tem, sua cama limpinha, seu guarda-roupa arrumado, por mais modesto que você seja em sua casa, é o seu canto, é o Verdade. seu habitat, é ali que tem sua energia, né? É ali que você se sente muito acolhido e bem seguro. E eu saí dessa minha segurança e fui morar numa república com mais 8 pessoas em um quarto. Então eu mudei drasticamente a minha vida, mas isso durou um ano e pouco, já com 16, 17 anos, eu já estava com trabalho, né? E também me emancipando para poder montar meu primeiro negócio. Então, aos 17 anos eu me emancipei, Uhum. já fui começar a ter a visão de gestor. E aí, nesse período de 14, quando eu já jogava lá em Santa Teresa, o meu futebol, e vim para a Vitória, que aqui o futebol nessa época tinha assim um apelo muito grande nacional, inclusive, eu Uhum. na base ali, eu tive que tomar a decisão de falar: eu vou trabalhar, vou ser um empresário ou vou continuar, né, tentando o futebol. E foi aí que eu consegui tomar uma decisão. Então, aos Uhum. 18 anos de idade, tá, eu já abri meu primeiro negócio, que foi, graças a Deus, um sucesso enorme e que me fez dar uma alavancada, assim, aos 18 anos, de ter já um apartamento, meu primeiro apartamento, meu primeiro carro. Já não dependia de nenhum valor do meu pai ou da minha mãe mais. Já tinha uma situação pessoal muito resolvida aos 18 anos. Então, eu já era um empresário que trabalhava muito. Eu adoro trabalhar, eu trabalho de domingo a domingo. Eu acho que o trabalho é uma coisa muito maravilhosa, sabe? Trabalhar é digno, ainda mais quando você gosta do seu trabalho. E aí, aos Uhum. 18 anos, eu estava nessa situação já, entre aspas, privilegiada, mas por trabalho, por dedicação, por esforço, por foco. E não foi assim: não cai no seu colo, você tem que ir buscar, né? Então, Ah. nesse sentido aí que, aos 18 anos, eu já me tornei assim um homem bem formado e já com muitas responsabilidades de funcionários, inclusive, né? Com 18 anos, já tinha 30 funcionários. Então, Então, a curiosidade do pessoal, qual foi o seu primeiro negócio? Então, é,
eu passei num terreno na avenida mais importante aqui da capital, na época, e olhei um terreno baldio, né? E vi um buraquinho nesse muro, e falei, poxa, esse terreno, esse local incrível aqui, sem fazer nada. Descobri o proprietário, fui lá, um senhor bem famoso na cidade, ele na hora fez para mim um contrato, a caneta ali, me recebeu muito bem e falou assim, como é que você vai me pagar esse aluguel? Eu falei, trabalhando, quero alugar seu espaço, o que você quer montar? Eu falei, eu quero montar um lava-jato. Eu Ok. quero montar um lava-jato onde as pessoas possam levar seus carros e serem bem cuidados. Mas eu também quero fazer dentro desse lava-jato várias lojas para que a pessoa possa guardar o seu carro. Então eu quero botar uma floricultura, eu quero botar um restaurante, eu quero botar isso. Então eu já botei no primeiro dia na cabeça desse senhor, doutor José dos Santos Neves. Ele olhou para mim e falou, mas como você nessa cidade está pensando isso tudo, né? E eu falei assim, olha, eu acho que é perfeito lá, eu vou tirar, o seu terreno não será mais um terreno abandonado, porque eu vou botar ele em pé, a benfeitoria é sua, vou te pagar um aluguel, e você vai me dar a oportunidade de iniciar a minha vida. E foi assim. Então, o Lava Jato, na época, aqui no Brasil, ele não existia. Verdade. Então, Vitória, nessa época, foi o primeiro que teve. Então, eu tive assim, um sucesso enorme, enorme. Lógico que logo depois foram abrindo outros, copiando, isso é até bom. Esse foi o famoso Lava Jato Fórmula 1? Exatamente. Okay. Mas o incrível disso, que tem a ver com futebol, é que eu, nesse sucesso, entre aspas, que eu criei, você começa a ser visto, né? E aí um representante da Mobil, que no Brasil estava entrando ainda, que é muito forte em todo mundo, mas na época no Brasil não, ele chegou até lá e falou assim, olha, o que você fez aqui é incrível, eu queria te dar a oportunidade de vender esse óleo, que é sensacional, é um óleo que na Europa, nos Estados Unidos, todo mundo já usa muito, o Brasil tá entrando agora, e eu tive a honra de ser, assim, do Brasil, ganhar um super prêmio por ser o maior vendedor desse óleo. Então, o que aconteceu? Eu peguei e ganhei um prêmio, assim, com 2 anos já, com 20 anos, logo 2 anos depois, para ir 15 dias para a Europa, os Estados Unidos, onde eu quisesse. Eu falei, não, eu quero ir para o Rio de Janeiro e quero ficar lá 15 dias acompanhando o meu Flamengo. De tão apaixonado que eu era, que sempre fui, né? E ver meu ídolo, Zico, né? Meu ídolo Zico, Arthur Antunes Coimbra, treinar, jogar. Então eu fiquei com motorista à disposição, jantando em lugares maravilhosos, almoçando, um hotel maravilhoso, que eu até pedi, porque o Flamengo fica na Gávea, eu falei, eu quero ficar no Leblon. Fiquei no Leblon, num hotel maravilhoso. Enfim, tive todas as honras desse prêmio. Então é por isso que eu queria falar, desde essa puxada um pouquinho já do prêmio, que eu achei assim, incrível, e isso me ajudou também a conhecer mais pessoas no meio do esporte. Então, quando você vai para a Gávea, onde eles treinavam ainda, hoje tem o Ninho do Urubu, que é maravilhoso, é um centro esportivo um dos melhores aí da América Latina e do mundo, por que não? Sensacional, que o Flamengo está cada vez melhorando mais. Eu ia para a Gávea, onde era a nossa... Você hoje enxergando os dois lados, você fala, meu Deus, como eles treinavam aqui, né? Mas era tudo para a gente, a Gávea. Então, eu comecei a ser apresentado pelos empresários do Rio, né, para os jogadores, olha, esse é o empresário Elton Perini de Vitória, um dos representantes da Mobil, ganhou esse prêmio que ninguém ganhou. Eles começaram a me deixar num outro patamar, vamos dizer assim, né? Foram me dando moral. E isso foi legal, porque eu tenho amigos dessa época da Gávea até hoje. E quando lá na frente nós vamos contar uma história aqui de superação também, eu vou falar da bater na porta, dessas pessoas abrindo para mim lá de trás. É incrível isso, né? Então, eu acredito muito nessa visão, no foco, em você falar assim, eu vou realizar, eu vou construir. E aí tem toda essa estrada onde você vai encontrar vários obstáculos, várias pessoas te puxando para um lado e para o outro. Mas se você tiver foco, determinação, muito trabalho, humildade, perseverança, você chega lá, porque todos nós temos essa possibilidade. Então é assim que eu penso. Com toda a sua trajetória, né? Muito jovem você já era um empresário,
um empresário premiado, uma pessoa... Eu posso dizer até que você era um homem à frente do seu tempo, porque você era muito jovem naquela época e você já tinha uma visão empresarial que até o próprio dono do terreno não conseguia acreditar que aquilo e saiu. Então, podemos dizer isso, né? Que você já era um jovem muito à frente do seu tempo, com uma cabeça voltada para o business, para o negócio. Por que e como o futebol entrou na sua vida? Porque você teve uma história dentro do futebol. Você foi ponta direita, foi seu nome saiu em vários lugares, você foi um cara muito conhecido no futebol e também bem relacionado com outros jovens da sua idade que naquela época até muito perdidos, não sabiam ainda o que fazer da vida e você seguiu em frente. Como o futebol surgiu? O futebol é minha paixão, o futebol é o meu esporte, é o que eu gosto nesse lado aí, sem ser do trabalho, né? E eu descobri também no futebol, desde cedo, que ele levava ao projeto social, ele levava a você estar focado no exercício, focado na saúde, no bem-estar, aprender a ganhar e perder, sabe? Ele foi me dando também vários ensinamentos, porque, como eu falei, eu saí de casa com 14, 15 anos de idade. Então, eu já não tive mais o papai e a mamãe do lado. Eu tive que construir a minha história ali, porque eu quis isso. Então, eu precisei buscar muitos caminhos para não sair dos caminhos, né? Eu não dar aquelas derrapadas. Desculpa, não dar aquelas derrapadas e machucar muito, porque os arranhões acontecem na nossa vida. Ninguém é perfeito. Você não consegue trilhar, subir uma escada toda sem às vezes escorregar num degrauzinho. Mas isso faz parte do nosso aprendizado. Então, o futebol, ele traz ele traz fama, ele traz dinheiro, ele traz também muitas desilusões. Então, você tendo uma estrutura, né, dentro de você olhar com simplicidade e como um profissional, sendo profissional, você consegue sim não ter essa derrapagem. Então, por que hoje tantos profissionais, 99%, tá, no mínimo dos profissionais, se não for mais, que pararam de jogar futebol, não tem hoje uma continuidade com algum trabalho, com alguma renda, para poder sustentar agora, depois dos 40, 50 anos, porque eles não se preparam para isso. É muito importante se preparar. É muito importante você. Mas, como eu falei também há pouco, eu tive a decisão de ser empresário, de continuar a fazer meus negócios como empreendedor. Mas não largava nunca o futebol do meu lado. Então, sempre com muitos amigos, seja em Recife, no Rio de Janeiro, jogadores de futebol, eu fui criando um laço muito bacana. E isso também não me deixou nunca me desligar do futebol. Algo muito importante, legal, que você falou foi da relação de não se desligar e manter essa meta, embora você como empresário. Com toda a experiência que você tem, a gente vê são muitos jovens, muitas crianças até, que quando você pergunta e eles falam assim, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero esporte para minha vida, né? A gente vê, eu estou te falando isso porque a gente acaba vendo, né, dois mundos diferentes. Nos Estados Unidos, para você se tornar um esportista, é necessário que você vá à escola, porque aqui a gente tem um ensino de 0 até o 2º grau para todo mundo. É necessário que você tenha uma história educativa para que uma universidade venha te aceitar também, mesmo você praticando um esporte. O que a gente sabe que é diferente no Brasil. No Brasil, tem muita criança, né? Tem muito jovem que é descoberto
vai jogar futebol, fica rico, milionário, mas não sabe se comunicar. Qual é a sua visão em relação a isso? Não, primeiro que hoje, como empresário do futebol também, de jogadores, eu posso te responder que a primeira coisa que eu falo com os pais, eu tenho um agora que é do interior aqui, que precisa dessas colocações. Eu falei para o pai dele, olha, seu filho primeiro tem que estar com notas ótimas para estar comigo. Segundo, nós vamos colocar ele para ter uma segunda língua. Ele já não pode só falar o português. Uhum. Nós sabemos a necessidade hoje de falar pelo menos 2 línguas, pelo menos, tá? Então, terceiro, ele vai ter sim a parte técnica, a parte de física, mas também vai ter um psicólogo esportivo acompanhando o crescimento dele, a mente dele, o interior dele, como ele está se portando nesse... Porque o futebol, a não ser um Messi, um Zico, um Júnior, um Neymar, um Vinícius Júnior, tudo bem, são poucos assim. Mas a maioria, quando você foca e quer ser um jogador, como Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é um super atleta e chegou onde chegou, com méritos. Por quê? Porque se cuida, porque quer aprender, porque nunca acha que sabe tudo. Então, eu indico sempre para todos que vêm me perguntar, o pai, o atleta, hoje eu tenho 5 escolas de futebol, então muitos pais, meu Deus, como eu faço para o meu filho ser um jogador de futebol? Olha, primeiro tem que estudar, tem que saber a idade, se ele é criança, para ainda ter o futebol lúdico, para depois começar no treinamento mais, né, de alto rendimento, sabe? E crescendo aos poucos, estudando outra língua. O psicólogo para ir acompanhando ele, para ele não ir saindo do trilho, não perder a sua essência. Porque é muito importante você chegar hoje, por exemplo, hoje nós estamos falando da final da Champions League hoje. Você imagina quando você faz um gol ali, o microfone chega no final para você, você não sabe o que falar. Então também tem o que você perguntou, toda essa definição de você ajustar isso e deixar a pessoa... O psicólogo faz muito bem isso, o psicólogo esportivo, porque ele vai ajustando a fala, ele vai deixando a pessoa mais segura para falar, né? E até mesmo as colocações, porque ele está falando ali para milhões de pessoas, bilhões de pessoas. Ele é um exemplo. Então, toda essa criação para ser um jogador de futebol, é muito importante, tá? Muito bom você falar sobre isso, porque isso gera consciência, né? E é muito importante as pessoas começarem a ter a consciência que a educação é o único passaporte para a liberdade do ser humano. E quando a gente tem, né, esse favorecimento em educar-se, a gente pode, o céu é o limite, a gente pode realizar sonhos. E estudando a sua história, quando eu me deparei com tudo que as suas escolas de futebol, né, fazem para essas crianças e oferecem, além do futebol, oferece outros esportes que a gente vai falar daqui a pouco, eu me deparei com a história de um homem, com toda sinceridade, para o mundo, eu estou falando isso, admirável. É muito admirável estar tendo a oportunidade de entrevistar um profissional que se preocupa com a educação de um atleta. Preparar o atleta, porque a gente sabe que muitos vão para fora do Brasil e passam muita dificuldade por falta de preparo. Porque essa que é a verdade. Se eles não entrarem em uma escola como a sua para ter todo o respaldo, a gente não pode esperar pelo nosso governo para que isso venha acontecer. Porque você sabe a realidade do nosso Brasil. É uma realidade complicada. Né? Então, o cara pode ser um dos melhores do mundo, mas se ele não tiver entendimento, um know-how daquilo que ele está praticando, ele não tem vez no mercado. Né? E quando você passa isso, é muito legal.
imagina quantos jovens estão nos assistindo e pensando assim, nossa, eu quero para a escola do Eliton, porque lá eu posso me tornar um senhor esportista. Eu posso ser o número 1 no mundo. Mas isso aí só vai chegar lá quem tiver a consciência do que você falou, a consciência de estudo, porque é muito importante. Porque você você tem que se preparar para ser um cidadão, Uhum. em primeiro plano. Então, você com estudo, que para mim também eu concordo plenamente com você, o estudo é tudo, é perfeito, a educação é tudo. Nós mudamos o mundo com a educação. Então, quando a gente fala em meio ambiente, fala em esporte, a educação está por trás disso tudo. A educação dos nossos professores, nossos pais, tudo que eles nos ensinam, nós com nossos exemplos, né? Então, o atleta que ele entende, ainda são poucos em termos de porcentagem, mas eu acredito que isso está mudando muito, viu? Está crescendo muito, essa percepção de deixar de ganhar dinheiro rápido com o atleta e preparar ele para ser feliz, preparar para ele para ter continuidade lá na velhice dele, também com felicidade, porque não é fácil para um atleta quando ele para de jogar e não vê mais um pedido de autógrafo, não vê mais um jornalista querendo falar com ele, não aparecer numa rede social como ele gostaria, ou na televisão, né? Não ir ao supermercado sem ser notado. Isso tudo, se ele se prepara lá atrás, ele vai ter esse entendimento quando chegar no final, porque ele vai se preparando aos poucos. Muito bom. É isso aí, gente. Eu estou hoje de frente com um empresário que é sucesso absoluto no que faz. Ele usa do trabalho dele para educar e realizar sonhos. Eu falo do empresário Eliton Perini. Para vocês que querem segui-lo nas redes sociais, no Instagram, que hoje é uma das melhores e maiores ferramentas que você pode saber todos os dias o que está se passando, a agenda de que você gosta, @Eliton Perini. Aparece aí na tela para vocês. E é isso. Eu chamo agora os nossos comerciais e eu volto já já. Já pensou em ter uma agência digital cuidando da sua marca e empresa? A Flyby Agência Digital tem profissionais com mais de 15 anos de experiência em design, edição de vídeo e desenvolvimento de sites. Estão prontos para ajudar o seu negócio a subir de nível. Entre em contato com a agência digital Flyby. O seu sucesso é garantido. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45,00 e cabelo mais barba por apenas R$ 80,00. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Olá, hoje eu venho conversar com você que se preocupa com a sua beleza. Frequentar uma clínica com profissionais qualificados é a melhor coisa. Procure a clínica Face Corpo. Deixe aqui o seu recado. Entre pelo Instagram, @Face Corpo e marque a sua visita. Lá você vai ter a oportunidade em conhecer toda a linha de tratamento que eles te oferecem. E o melhor, gente, nada melhor do que estar de bem com a vida e sair se amando mais. É por isso que eu, apresentador George Roberts, recomendo a clínica Face Corpo. A minha, a sua, a nossa clínica da beleza. George Roberts Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais. Eu estou de frente com um homem que é sucesso no que faz. E ele tirou, gente, uma horinha da agenda dele para conversar comigo. Hoje, ele abre o livro da vida dele para vocês.
brasileiros cidadãos do mundo. É isso mesmo. Nós somos responsáveis todos os dias em escrevermos boas histórias, bons capítulos desse louco livro que se chama Vida. E é por isso que toda semana eu tenho prazer em estar com pessoas que, sem vergonha nenhuma, elas abrem o livro da vida delas e são fonte de inspiração. Para vocês, pais que estão nos assistindo, jovens que estão nos assistindo, eu espero que vocês possam realmente estar entendendo, captando a mensagem que o Wellington está passando, o quão é importante, porque ele é um homem muito experiente no esporte, como um empresário, e ele é uma pessoa que pode, a escola dele, com toda a estrutura, pode dar a você, ao seu filho, um futuro brilhante. Vamos lá, Wellington. Hoje, né, eu sei que você é um homem que é louco pelo futebol, mas também sei que você pratica e já praticou muitos outros esportes. Quais foram os outros esportes que te chamaram a atenção e que você teve a oportunidade em praticar e até mesmo trazer para dentro da sua escola? Bom, o vôlei que está dentro da minha escola hoje, eu tenho uma estatura boa, né? 1,80 m, isso ajudou a sempre estar bem no vôlei também. O basquete, tá? O basquete e a natação foram esportes que eu também pratiquei bastante. Eu acho que esses são os três, junto com o futebol, que eu mais me adaptei, tá? O surf eu tentei, mas não deu certo, não. Não deu certo, não. Com empreendimentos, vamos lá, então, vamos falar de como surgiu, né, como surgiu a Energia Empreendimentos na área da construção civil. Vamos falar sobre isso. Então, eu descobri que eu precisava unir algumas coisas importantes na família, né? E nisso, para botar todo mundo junto trabalhando, eu sabia que era a minha, não dever, mas eu podia fazer, então seria um objetivo que eu gostaria e ficaria feliz de unir ali a família toda trabalhando, e criei a Energia Empreendimentos. A energia porque meu apelido é energia mesmo, energia positiva. Legal. E eu botei essa energia na frente e comecei a fazer obras de casa-cor. Você já visitou alguma casa-cor aqui no Espírito Santo, no Brasil? Ainda não. Os arquitetos se unem, né, em cada cidade, e hoje tem pelo Brasil inteiro, lógico, e ali eles fazem amostras do trabalho deles para vários clientes que eles têm. Então, comecei por ali, construindo acabamentos bem finos, montei uma equipe bacana, foi construindo, a chegar a 125 funcionários, sabe? Muito trabalho, não faltava trabalho, e junto a isso tudo eu fui criando alguns braços, como eu tinha um depósito de madeira, onde eu precisava da madeira eu já tinha, eu tinha a transportadora para levar as coisas para lá e para cá, então eu fui criando sempre para que tudo ficasse uma logística melhor para chegar até o nosso cliente. E foi uma época aí bacana também. Eu sou um homem que não me arrependo de nada, eu só aprendo muito, estou sempre à disposição de aprender. Os meus equívocos, entre aspas, eu faço deles um aprendizado para o meu futuro, né? Eu acredito muito no hoje, no presente, e eu tento trazer isso tudo para hoje. Mas essa Energia Empreendimentos, ela andou bem, ela foi até um ponto maravilhoso, só que eu tomei uma decisão de querer trabalhar com o que realmente eu amava, que era o futebol. Então eu cheguei no momento que eu falei assim, olha, eu vou precisar, né, abrir mão, como eu abri lá na minha infância, aos 14 anos de vir para Vitória, do meu conforto, eu vou abrir mão agora para poder, isso tem 10 anos, 12 anos, eu vou abrir, então nós vamos falar aqui 2013, 2012, eu vou abrir
de um poder que hoje eu tenho aquisitivo muito bom, um prolabore maravilhoso. Chamei meus funcionários, tentei fazer com eles algo que eles pudessem tocar, eu só fazendo a gestão da empresa, mas como eu senti que eles não tiveram tanto interesse, fiz todo aquele processo obrigatório e real e que é dever de todos os nossos cidadãos, pagar todos os meus funcionários com todos os seus direitos, e falei, eu vou começar uma nova história na minha vida agora. E foi aí que eu comecei a bater na porta para iniciar a FAP Eventos Esportivos, né? E não foi fácil no início, porque o esporte ainda é visto como um produto que não traz lucratividade rápida, muitos apoios rápidos, e eu já sabia disso tudo, então eu já fui preparado para começar uma nova etapa, um novo caminho, com calma, com tranquilidade. E aí que eu falei, quando eu ganhei aquele prêmio aos 18 anos de idade, aos 18, 19 anos, 20 por aí, essa porta que eu bati agora, em 2000 e pouco, estava lá abrindo para mim, né? Então, você vê como é que a coisa funciona. Tantos anos se passaram, a nossa mente esquece, mas quando você volta a buscar um caminho que está direcionado ali e de alguma forma ligado, você encontra de novo aquela porta aberta, porque um dia você bateu nela com carinho, você respeitou ela e deixou ela aberta. E aí eu comecei com a FAP Eventos Esportivos, eu precisava de criar algo, então eu fui buscar algo novo. Por exemplo, fute-mesa. O fute-mesa no nosso estado, ele não era ainda conhecido. Eu trouxe o fute-mesa para cá e nós começamos a criar, as pessoas começaram, poxa, a FAP tem fute-mesa, é novidade, não é só o futebol. E aí eu fui para o futebol também, que já é o que todo mundo quer, né? Aí depois eu falei, agora eu vou criar a colônia de férias, agora eu vou criar uma academia de futebol, agora eu vou criar um encontro com ídolos do passado, porque as pessoas possam conhecer os ídolos da televisão que nunca puderam ir até o Maracanã, eu vou trazer eles. Aí eu criei a palestra. Enfim, eu fui criando várias coisas para que a gente pudesse ter a FAP tivesse um trabalho assim envolvente no esporte e também que desse um sustento para que eu conseguisse honrar todos os compromissos que ela cria, né? Seja com funcionários ou com prestadores de serviços terceirizados, enfim, tudo isso aí. Então, foi dessa forma que a FAP começou a ser construída. Com meu carinho, com minha vontade de estar no meio do esporte, né? O Flamengo, que é o meu time de coração, eu fui logo atrás desses ídolos do Flamengo, que abriram as portas para mim, por causa lá de 87, alguns já, outros mais recentes. Eu já tinha vários amigos da época de 87 também, fui trazendo de volta, e o meu trabalho foi sendo reconhecido pelo esforço, pela dedicação, pela forma que eu trato todos esses ídolos com o respeito que deve ser, né? Pela forma que a gente tenta levar para os nossos alunos a metodologia de acolher primeiro, né? Para depois ensinar com calma, com a educação junto, com tudo. Fui para colocar minhas escolas de futebol dentro de uma instituição que é muito, muito sólida, sabe? Aqui dentro, onde os centros esportivos são muito seguros. Eu busquei tudo com muita calma. Uhum. E assim, eu só posso dizer que eu não voltaria atrás de jeito nenhum para a construção civil nesse momento. Eu continuaria com o esporte. Muito bom, fantástico. Hoje, em média, em quantos lugares, né? Quais são os lugares que as pessoas podem encontrar a sua escola? Olha, na capital Vitória, né? Vila Velha, que é próxima aqui à capital, no Espírito Santo, Colatina, Linhares, Campo Grande e por aí vai. Qual é a sua ligação? Vamos falar sobre ele, né? Qual é a sua ligação com o Zico, né? Que também abraça aí junto com você projetos. Conta um pouco para a gente como tudo isso aconteceu, a ligação entre vocês, né? E hoje esse andar, esse caminhar
num projeto que está dando certo? Estamos falando do Zico, não é isso? Tá falando do Zico. Senhor Arthur Antunes Coimbra. Isso aí. Aos 7, 8 anos de idade, o meu avô, meu ídolo aqui na Terra, que não está mais aqui com a gente, mas está sempre espiritualmente comigo, ele disse assim: meu netinho, olha, escuta esses gols aqui no radiozinho. E eu no rádio ouvindo o Zico fazer gol daqui, gol dali, né? Eu falei, será que um dia eu vou conseguir ter uma camisa, ter um autógrafo dele, tirar uma foto com esse ídolo? Começou assim. E aos poucos, a vida foi trilhando um caminho que eu acredito que tudo tem um porquê, tá? Eu acho que nós temos o porquê, inclusive, estar aqui falando para os seus ouvintes, um para o outro. O Zico, em 87, nesse prêmio, foi um dos que me levou até escolher o Rio de Janeiro, estar lá 15 dias e conhecer ele. É lógico que nesse 87, quando eu conheci ele, eu fui apresentado ele como empresário já, mas não ficamos íntimos, né? Mas ali criou-se já a sementinha. Ali já mostrou que um olhar um para o outro tinha algo a ver, né? E aí, quando eu pensei em criar a FAP, eu pensei em escolas de futebol. E aí eu falei, poxa, tem que botar a marca do Zico. E fui buscar a marca do Zico e fui liberado para usar a marca do Zico que eu uso. E nesse trabalho das escolas de futebol Zico 10, são 5 hoje, ele começou a observar a maneira que eu lidava com o trabalho, com os alunos, porque ele acompanha tudo. Ele pode estar no Japão, ele pode estar nos Estados Unidos, no Brasil, ele acompanha tudo que acontece nas escolas que levam o nome dele. Ele tem o maior orgulho dessa metodologia que ele criou e que nós utilizamos com muito prazer. Tá? Zico é um homem do bem, é um ídolo mundial, mas ele é um homem simples, tá? Maravilhoso, íntegro, e é um homem a ser seguido, realmente, seus exemplos. E esse trabalho das escolinhas me levou bem próximo dele. Bom, já conhecia todos os amigos dele, muitos já eram íntimos meus, jogaram com ele a vida inteira. Aí o filho dele, mais novo, o Thiago, que é o presidente das escolas Zico 10 Brasil, ficou meu amigo também, e falando para o pai do meu trabalho. Tudo isso os irmãos dele eu fui conhecendo de uma forma bacana também, da família, e foi construindo essa sinergia linda de amizade. Até que, aos poucos, com muito cuidado, eu fui chegando até ele e solicitando: podemos fazer um lançamento do seu livro? Podemos ir para uma palestra? E ele foi me dando a oportunidade. E essa oportunidade, eu acho que eu consegui, assim, realizar para ele de uma forma que ele esperava. Tanto que ele foi me dando outras oportunidades, até que nós fôssemos chegar a esse ponto de agora, onde eu o considero um amigo, onde eu considero que eu tenho diante dele muito respeito. Eu acho que ele me respeita, o meu trabalho, o que eu faço, ele confia no que eu faço, e que é muito importante isso. Não é fácil trabalhar com o Zico, não pelo Zico, porque ele é sensacional, mas por tudo que envolve ele. É muita gente. Nós estamos falando de um ídolo que fez 70 anos esse ano, dia 3 de março, que está no ano dele de 70 anos, onde todo mundo quer fazer alguma coisa com ele, todo mundo quer tirar algo dele, quer estar ao lado dele, mas não compreende, às vezes, a seriedade e o trabalho que leva a isso de uma forma. Então, eu acho que, nesse momento, o Zico confia no meu trabalho, o Zico, ele me deixa trabalhar com ele, que é uma honra para mim, é uma responsabilidade enorme, mas é uma honra para mim trabalhar ao lado dele. E eu faço de tudo, viu? De tudo, para cada dia mais aprender e construir ao lado dele, e de todo mundo que está à nossa volta, com ele também, essa forma transparente, essa forma honesta, né? E isso eu acho que eu não perco mais com ele, porque está ali solidificado, a nossa base está bem forte, né?
Então a gente já viaja junto, toma café junto, almoça junto, toma um vinho junto, já tem momentos bacanas onde um confia no outro até em conversar algumas coisas, mas sempre entendendo que ele é o Zico, né? Muitas vezes ele nem percebe que ele é o Zico, né? Então eu tenho que falar, ó, você é o Zico. Então isso me deixa muito honrado, tá? Muito honrado. É uma forma também de eu entender que o meu trabalho está dando certo. Fantástico. Muito obrigado. É tão bom a gente ter oportunidade em dividir isso com o nosso público. E você fala de uma forma que o que eu acho muito legal vindo de você como profissional da área e com essa vasta experiência no empreendedorismo é essa certeza da conscientização. Sabe? Cada coisa que você vem falando, a cada palavra é sempre conscientizando. Por que eu falo isso? Hoje a sua escola traz também o projeto Encontro com o Ídolo, né? E é tão importante ter esse contato do aluno com quem ele tanto admira, porque é uma fonte de inspiração para aquela criança, né? E quando uma escola se preocupa em vou trazer um grande jogador de futebol para estar aqui no meio de vocês, e acontece essa troca de energia, que você bem fala muito bem, e essa troca também de experiência, né? Que acrescenta muito na vida dos nossos jovens. Isso sem dúvida, né? Então, é um presente, é prazeroso conversar com um empresário que se preocupa com isso. Parabéns, muito, muito legal, parabéns pelo seu projeto. Obrigado. Tão jovem que você começou lá atrás, já acreditando, à frente do seu tempo você já acreditava que era possível sair de um certo nível de vida e alcançar, vamos falar em degraus. Você subiu, né, e foi subindo sem esquecer do passado, sem esquecer as origens. Isso é muito fantástico. Bom, conta pra gente agora qual é a ligação entre Brasil... Vamos fazer uma ponte aérea agora, né? Brasil, Estados Unidos, quais são as novidades, quais são os projetos que estão pintando para esse ano? Estamos embarcando, eu e Zico, para o dia 29 em Orlando, estarmos em Orlando, com a palestra Liderança, onde ele passa todos esses ensinamentos dessa trajetória vitoriosa da vida dele, dentro dos campos, fora dos campos, como pai, avô, marido, e também com grandes líderes que ele teve, treinadores, preparadores físicos, o pai, a mãe, os irmãos. Essa palestra é muito mais do que você só ouvir sobre o que é ser liderança, mas também é um depoimento de um grande ídolo, de um grande ser humano, de coisas bem pessoais dele, de ensinamentos bem simples e tão importantes. E nós, dia 29, estaremos em Orlando, dia 30 em Pompano Beach e dia 1º em Miami. Então, estão todos convidados aí para poder, é só entrar no... Posso falar o site aqui? Pode, claro que sim. Então, Tickets for Way, é só ir lá, tá? Clicar lá, vai ver lá as 3 opções. Ainda dá tempo de você estar com a gente lá. E é um dos grandes desafios de 2023, meu. Muito. Realmente, não é tão, como eu disse lá atrás, tão simples, mas o foco, a determinação e a vontade nós vamos conseguir. É isso aí. Com um trabalho desse, com certeza, vocês trazem esperança para a vida de muita gente. É por isso que é muito importante a gente conversar com o nosso público e trazer para eles essa consciência do que é bom, do que é novo e do que vale a pena, porque viver é urgente. Viver é muito urgente. Então a gente tem que se alimentar daquilo que é bom, né? Tem tanta coisa hoje que o mundo está oferecendo que não vale a pena,
E se alimentar do que é bom, ter fé, ter meta é a chave para o sucesso. É a chave. E não desistir nunca, né? É Não verdade. desistir. Eu ia te perguntar isso. Já teve alguma vez que você lá atrás pensou assim, não, vou desistir disso que não está dando certo? Já bateu algum momento assim ou não? Não, e não vai acontecer isso. Muito bom. Porque eu tenho objetivos, tenho dificuldades, nada é fácil, mas você consegue. Todos nós podemos. Muito bom. Gente, ele falou há 70 anos do Zico, mas não podemos esquecer que nesse ano de 2023 a FAP completa 10 anos no mercado, fazendo sucesso e trazendo para você, nosso telespectador, educação, esporte, cultura, saúde, e vale a pena conferir. Vou para a parte do programa agora, onde você não sabia, eu também não contei para ninguém, mas eu preparei uma parte complete as frases. Vamos lá, complete as frases com Eliton Peri. Eu me defino um homem. Com energia positiva. Eu gosto de. Ser feliz. Eu tenho medo de. Não tenho medo. Ai, que bom, hein? Não tem mesmo. Eu não gosto de. Mentira. Se eu não fosse um empresário na área do esporte, eu seria? Um palestrante. Para mim, o esporte é? Saúde, alegria, vida. Eu acredito que todo ser humano merece? Uma chance. Quantas precisar? A educação é? Tudo. Para mim, minha família é? Tudo. Deus. O que é Deus para você? Deus é acima de tudo. Deus é a essência. É a energia divina. É o que me move. Que essa essência, que essa energia, que essa luz que continua aí te movendo, possa a cada dia contribuir para que você se sinta mais realizado. E, além de se sentir realizado, que você continue esse trabalho onde é muito focado em realizar o sonho do outro. É muito positivo em dizer para o outro que, independente de onde ele vem, é possível acreditar e vencer. Então, em nome da minha equipe, em meu nome, da minha equipe George Roberts Talks, eu te desejo mais sucesso, te agradeço imensamente por esse presente em dividir com brasileiros cidadãos do mundo a história de um homem que é uma fonte de inspiração. Muito obrigado. Eu que agradeço e desejo para você, para toda a sua equipe, ótimas vibrações, ótimas energias e não desistam nunca, tá? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. É isso aí, gente. A gente chega ao final de mais uma entrevista, mais um programa. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e eu vejo vocês em breve. Até mais. Robert Talks. George Robert Talks.